tratando de dor crônica, tem um estudo aqui, tem cerca de 60 milhões de pessoas com alguma forma de dor crônica, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Então, é muita, né? É muita gente, né, que sente dor. E o que a gente gostaria de falar, que assim, quando alguém experimenta, né? De uma forma bem breve, tá, gente? Tem pessoas que podem ter dor, pode ser que não, pode ser que tenha algum parente, enfim. Mas quando nós experimentamos, né, ou sentimos dor, né, pode ser aguda, crônica, e aí a gente pode até dividir, né, a intensidade, envolve a interpretação de como eu interpreto né, o que eu estou sentindo, como eu interpreto, como eu percebo, a minha percepção, que provavelmente pode me gerar uma emoção, que pode me gerar um comportamento. Né? Então, isso de forma muito automatizada, o quanto a experiência, né, da dor, ela tem aí meio que um combo. Né? Então, como nós também vivemos no modo automático, automatizado de ser, às vezes a gente vai direto, né, para onde está lá latejando. Então, ela é sensível, então nós sentimos a dor, né, a intensidade, a natureza da dor. Tem a questão totalmente cognitiva, né, então eu posso ficar mais em alerta, né, eu posso ficar mais... Peraí, entrou uma ligação. Então, tem a questão cognitiva, né? Então, se eu já sei que eu tenho uma dor, eu vou ficar mais em alerta, ou mais antecipando, né, a possibilidade. Por exemplo, eu tenho uma dor no ombro, eu já posso já antecipar que amanhã, putz, ela vem de novo, vou tentar controlar, fazer algo para não sentir. E isso vai trazer aí nossa questão afetiva, né? Então, o medo, né? O medo de experimentar a dor, que pode me gerar uma ansiedade, pode me gerar uma incerteza, pode me gerar uma tristeza, depressão, e aí a gente tem esse ciclo muito, que a gente fala fundido, né? E, e é interessante a gente saber disso, porque isso vai impactar a nossa qualidade de vida, né? Então, o simples andar, o simples agachar, o levantar, a gente vai criando expectativas de e se, né? E se eu não conseguir? E se eu, né? Como que vai ser? Enfim. Então, é tudo muito complexo, eu estou dando uma pincelada, né? Cada caso é um caso, é importantíssimo isso, né? Até os níveis, né, de quem sente mais, ou intensidade, né? Quem sente mais ou não. E está, assim, relacionado à nossa saúde mental, né? Então é uma questão física, emocional, mental, corporal, neurobiológica, fisiológica. Então, isso engloba quando nós experimentamos uma dor. Né? Então, por isso que é interessante, quando nós trabalhamos, né, com dor crônica, a gente vai destrinchando, né, o estilo de vida, o estresse, né, o quanto isso está impactando nas emoções, no sono, né? Então, o sono vai impactar numa dor, né? O quanto também a gente vai olhar para a qualidade do sono, né? Uma noite mal dormida vai me deixar mais tensa, né? Então, mais tensão, mais dor. E tudo isso a gente está imaginando aqui no modo automatizado de ser, tá? A pessoa ainda não está aqui, como fala, destrinchando, né? Como que eu experimento essa dor, né? Então, aqui a gente só está dando uma resumida. Você quer dar mais alguma pincelada, Gi? Não, ficou perfeito. Tá ótimo, perfeito. E vou convidar aí vocês que estão assistindo, se vocês estiverem gostando, convide outras pessoas que agora, nesse momento, também estão sentindo dor, também estão convivendo com a dor e com a doença, doenças autoimunes, doenças crônicas, doenças raras, todas bem-vindas, que a gente vai começar daqui a pouquinho a trazer os mitos. E olha, o assunto vai ficar quente, né, Márcia? Sim, bom, então vamos lá. Vamos fazer um bate-bola? Eu falo de um mito, você fala de outro, pode ser? Pode, claro. Então, falando agora, então eu dei aí uma resumida global dos aspectos de uma percepção, como eu percebo uma dor, né? E aqui a gente vai falar das possibilidades do manejo da dor, especificamente do mindfulness, né?
Eu sempre falo, né? Não é que quando nós trabalhamos a atenção plena, o mindfulness, que é estarmos no momento presente, sem julgamento, se essa dor é boa ou ruim, melhor, menor, pior, né? Então a gente tem essa tendência a categorizar, que é humano, é natural, é, com curiosidade, né? Então já quebra um pouquinho do julgamento, mas como que é essa dor, né? Como que eu sinto ela hoje, para não ter aquele apego, né, da dor que eu tive ontem, que eu possa ter amanhã, mas eu permito experimentar hoje. Mente de principiante, né, uma das atitudes, então eu estou experimentando essa dor na terça-feira, né, tudo isso é aprendido, né? Então, mindfulness vai me trazer essa aceitação, que aqui é meio, não é tão simples de compreender, né, Gi? Né? Então, assim, atenção plena. Então, eu estar inteira, né, ou inteiro, com uma experiência, sendo ela boa ou ruim. Mindfulness, sendo ela boa ou ruim. Esse é o nosso aprendizado, esse é o nosso desafio. Então, nós não queremos alterar, nós vamos mudar o que nós estamos sentindo, nós vamos acolher, nós vamos aceitar essa experiência, porque ela é transitória e ela pode ser maior, pode ser menor, pode ser neutra, né? Então, quando a gente foca, por exemplo, numa dor, ou qualquer tipo de dor, né? Qualquer tipo de, tanto emocional quanto física, a gente, naquele momento, quando nós estamos muito autofocados, dá uma sensação que aquilo nunca vai passar. Porque a gente está muito autofocado, está nessa luta em não sentir, porque ninguém quer sofrer, óbvio, então a gente quer se livrar logo do sofrimento, né? Então a gente entra ali numa luta que a gente não está percebendo. Então, o mindfulness vai nos trazer para essa abertura para o que eu estou experimentando nesse momento. Com aceitação, gentileza, isso é aprendido, né? Então, um pouquinho do que é mindfulness. O mindfulness é muito mais experiencial do que aqui, né? Do que nós estamos falando. Então, é muito mais, vamos experimentar o que é, para não ficar muito aqui no mental, né? E o primeiro mito. Então, eu vou falar o primeiro mito de que é muito, extremamente comum quando nós oferecemos os cursos, tanto o workshop Coração de Mindfulness, como as 8 semanas, enfim. Um questionamento extremamente comum é: não consigo deixar de pensar, ou não consigo deixar minha mente em branco, ou não consigo esvaziar a mente. Mito. Então, a atenção plena não vai fazer com que nós conseguíssemos, né, deixar a mente em branco ou não pensar em nada. Muito pelo contrário, nós vamos permitir que esses pensamentos venham e vão sem apego ou sem luta, tá? Aí entra uma daqueles itens que eu falei lá no começo, que envolve o ciclo da dor, os pensamentos, né? Que podem ser muito catastróficos às vezes, né? Catastróficos, isso daqui é muito grave, isso aqui nunca mais vai embora, lá vem essa dor de novo, não, né? Enfim. Então, mito, nós não conseguimos deixar a mente em branco ou não pensar em nada. Então, mindfulness, né, não é deixar a mente em branco. E você pode fazer um testezinho exatamente agora. Nesse momento que você está assistindo, eu e Marcinha aqui falando, o que você está pensando? Com certeza você não está pensando em esvaziar sua mente, você não está pensando numa prática. Você pode estar pensando: você não vai adiantar nada, eu não consigo meditar, ou que você está com fome, o que está passando na televisão, ou o barulho na casa do vizinho, ou qualquer outra coisa. E tudo bem. Mindfulness é exatamente essa habilidade, nós treinamos para isso, de perceber o pensamento e voltar. Voltar porque quero. Eu quero assistir isso, porque é bom para mim. Tudo bem? O segundo mito é aquele: mindfulness, meditação, nada disso adianta. Né? Não gosto de trabalhar em grupo, não acredito que ter aula, algum instrutor, eu preciso disso.
Por que eu não posso assistir quando eu tiver vontade, por exemplo, uma meditação, uma música no YouTube e relaxar? Mindfulness é relaxamento, Márcia Fabiano? Mindfulness a gente pratica assim sozinha, a gente tem um conceito sobre isso, não tem? Temos bastante, porque é muito comum, né? Vou meditar para relaxar, né? Que é um mito, né? Então, mindfulness é uma ação, é uma atitude. Eu vou escolher estar presente inteira com o que eu estou experimentando. O relaxamento, esse componente até possa existir, mas ele não é uma busca, não é o nosso objetivo relaxar. Tá? Isso é bem importante, porque às vezes as pessoas entram numa luta, né? Querendo, eu estou aqui, quero estar aqui, né? Ou seja, estou com dor e quero me livrar da dor. Então, primeiro eu vou, né, experimentar, né, acolher, e aí sim ela vai, na verdade, não a dor, na verdade, nós mudamos a nossa relação com a dor, né? E quando eu mudo a relação com a dor, eu vou meio que desmontando, né? Então a musculatura vai afrouxando, que é um baita ganho. A gente aprender a afrouxar nossa musculatura é um baita ganho. Permitir que a nossa respiração flua é um outro baita ganho, né? Então, a gente está colaborando com a nossa fisiologia, com a nossa neurobiologia, consequentemente, a relação que eu tenho com a dor, né? Então, é uma coisinha meio que construída nisso, né? Então, nós temos uma tendência a evitar, ou uma esquiva, né? Experiencial, o apego, e o mindfulness vai me trazer aí essa possibilidade de mudar a relação com a dor. Ou seja, voltando, não é relaxamento, porém, pode existir esse componente. É um treinamento, né? É uma prática, é um treinamento, é uma habilidade que a gente vai adquirindo. E como toda habilidade, né? No princípio, a gente pode dizer que não gosta, que não é legal, que é chata. É como se a gente fosse fazer, por exemplo, uma musculação, uma fisioterapia. Ninguém ama fazer no início, mas depois a gente acaba curtindo, acaba se interessando, né? E aí vou convidar para ver aqui comigo, com a Márcia, o terceiro mito, que também tem muito a ver com o quarto, né? E por acaso, se eu praticar, né, se eu aprender, se eu treinar, se eu for fazer um curso, isso vai me curar? Isso vai curar a minha dor? Então, a gente vai mudar a relação com a dor, né? E a qualidade de vida e o humor, né? Então, a gente vai desenvolvendo aí uma melhora de qualidade de vida, o humor, consequentemente, o manejo que a gente fala, né? Como eu aprendi a manejar a dor. Então, um exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Então, beleza. Então, eu tenho uma dor no ombro. Então, se eu tenho uma dor no ombro, eu posso estar no modo muito automático, muito reativo, muito automatizado, como eu reajo a essa dor. Tipo, um mês, um ano, 6 anos, tem a dor, eu pego, levanto, tomo uma aspirina, modo muito, né, automatizado de reagir à dor. Conforme a gente vai tendo esse encontro, esse retorno, né, que mindfulness literalmente lembrar em voltar para o corpo, né, eu volto aqui para a minha experiência, eu vou me percebendo meus pensamentos, o que eu estou sentindo, inclusive até o impulso de levantar, por exemplo, para tomar, né, uma medicação para dor. E aí eu vou começando a ver o que é possível fazer. Então, tá, eu vou marcar uma acupuntura, vou marcar, sei lá, né, o neuro, o ortopedista, com certeza, tá, gente? Existe o tratamento para a dor. Só que, quando nós estamos mais inteiros, né, inteiras com essa experiência, nós ficamos menos reativos, né? Então, a gente fica menos reativo, óbvio que a gente vai continuar fazendo o tratamento, cada qual aí para a sua questão, mas o sofrimento diminui. Então, o mindfulness, ele não vai acabar com o sofrimento, mas ele vai diminuir o sofrimento. Que eu acho que é um dos grandes ganhos, né? Quando a gente desenvolve, a gente falou, essa habilidade, né? Não é da noite para o dia. Tem aí, né? Nós orientamos, tem aí o caminho,
para ser aprendido. E sim, né, também baseado em muitas pesquisas, né, muitos estudos, é, enfim, e muito focado, inclusive, para dor crônica, né? Então, tem outro mito? Exatamente. Tem o último, né, que a gente vai falar, porque hoje nós vamos falar sobre 4. É claro que a gente vai falar muito mais nas outras, porque são 4 encontros que nós vamos oferecer esse mês para vocês, né? O último é uma questão que todas reclamam, né? E costumam trazer. Mas vem cá, isso é rápido? Isso demora muito para acontecer? É difícil para mim sentir alguma coisa, alguma mudança, né, na dor? O que você acha, Márcia? É aquela ideia do fast food, né? Faça isso para É, se livrar daquilo, né? Na verdade, eu acho que é uma grande oportunidade até, né, para falar. Quando a gente fala de atenção plena, né, a gente ouve aí uns absurdos, né? Então, assim, faça mais para se livrar disso, faça mais para, né, melhorar essa performance, né? E como se fosse aí, literalmente fast food, né? Não é, né? Não é, né? Então, eu agi, né? Nós temos aí um pessoalzinho que leva muito a sério, com muita ética, né? As práticas de mindfulness, né? Que quando a gente oferece qualquer palestra, qualquer comentário, qualquer, né? Enfim, possibilidade de falar sobre mindfulness, a gente frisa isso, né, Gi? Sobre a ética, né? Que não é, isso não é fast food, né? Não é um conjunto aí de ferramentas né, que a pessoa vai aplicar de uma forma para, como se diz? Como se fosse uma pílula mágica, né? Que não é. Então, isso é aprendido, treinado, cada pessoa vai ter o seu processo de compreender, eu sempre falo de compreender o que é ainda, o que é mindfulness. Tem gente que não é de primeira que vai compreender, que vai sentir, né? Que vai. É mais que compreender com o mental, tá, gente? É bem para o experiencial, é bem para o corpo. Eu falo que chega uma hora que, opa, cai a ficha, ela, agora entendi o que que é aceitar, né? O que que é ficar um pouquinho com essa minha dor. Fica um pouquinho, né? Aumentar a tolerabilidade de uma forma muito gentil, muito compassiva, né? Que esse componente ele anda muito junto com estarmos inteiros. Então, é algo também que eu gosto de falar, por mais que a gente ofereça os cursos de 8 encontros ou 13 encontros, enfim, e esses cursos, eles têm conteúdo, têm dinâmicas, práticas, né? Normalmente é ao vivo, né? Para ter essa troca. Mesmo assim, o convite é cada um vai tentar não reproduzir o que a gente ensina, cada um vai experimentar aos a poucos sua o que própria funciona. experiência, né? O que que funciona para você. Né? Então, assim, resumindo, a gente tem todo o conteúdo, é muito estruturado, é um curso que realmente eu sou fã, né? Eu, a Gi, enfim. Então, é muito estruturado, é muito interessante, porém, né, no final das contas, o convite é esse, né? Então, agora é com você, o que que fez sentido, o que que você acha que vai funcionar para você, para não reproduzir o aprendizado, né? Por mais que seja um curso, né? A gente tira um pouquinho da questão mental e vem para o experiencial. Né? Então a gente vai sugerir isso, cada um vai e dá certo, tá, gente? Vai dando certo, né? As pessoas vão entendendo, compreendendo como. Aí tem várias possibilidades, né? Tem várias E possibilidades. a gente vai agora, né, nesse momento, já finalizando, porque não queremos cansar vocês, são só 20 minutinhos, é uma degustação. Então, nós vamos fazer um movimento consciente e o alto abraço. Quem conhece a prática, tudo bem, acompanha. Quem não conhece, ela é muito simples. A gente vai simplesmente fazer uma pausa e entrar em contato com a respiração, o nosso organismo.
sentir os nossos pés no chão, mexer com os dedinhos dos pés, soltar os pés. E soltar também os dedos das mãos. Abrir, fechando as mãos, se for tranquilo e agradável, no seu tempo, na intensidade que for possível. E agora a gente pousa e se prepara, trazendo a intenção de se oferecer um momento de gentileza, um momento do alto abraço. Então eu convido vocês a levar os braços à frente, abrir, ampliar e suavemente cruzar os braços e se oferecer um espaço de aconchego. Você pode até mesmo colocar o rosto, uma das mãos e descansar. Descansar um pouquinho nesse abraço. E te convido a ficar quanto tempo você achar necessário nesse abraço. E aqui a gente se despede. E convidando vocês para o próximo capítulo, o próximo episódio, semana que vem. Obrigada, gente, pela presença.